Já vou começar soltando a bomba. Na sua opinião, quem deve ser submisso? O homem ou a mulher? Agora esqueça sua opinião e responda qual a opinião da Bíblia em relação a esse assunto. Tem certeza dessa resposta? Fique até o final do vídeo e você vai se surpreender com o verdadeiro plano de Deus para a sagrada relação matrimonial. Gente, eu já tava com saudade de gravar esses vídeos assim no formato normal e tenho o prazer de anunciar que ultrapassamos a marca dos 400 inscritos, amém? E tudo isso é graças a vocês. Ah, pera, você ainda não é inscrito no canal? Então aproveita, baixa sua tela só um pouquinho, clica no botão de se inscrever, já curte esse vídeo também e compartilha com o máximo de pessoas que você conhece. Vamos fazer com que o máximo de pessoas saibam que a Bíblia deve ser levada a sério. Antes de começarmos, eu gostaria de adiantar sobre o vídeo do evangelismo. Relaxe, eu não esqueci. Enquanto conversava com meus colegas que também fizeram evangelismo ano passado, um deles especial, meu amigo Pedro Saulo, ele me deu uma sugestão muito interessante e com base na sugestão dele, eu tive uma ideia muito boa para o próximo vídeo. Estarei convidando um dos meus colegas de teologia para uma espécie de bate-papo, compartilhando nossas experiências e nosso aprendizado nesse período. Já estive confirmando com um desses meus colegas e, pela graça de Deus, e se a pessoa continuar querendo, será ela, essa pessoa, que fará parte junto comigo nesse próximo vídeo falando sobre evangelismo. Bom, nesse vídeo passado eu estive comentando que estava lendo o Novo Testamento em grego e tenho o prazer de anunciar que hoje estarei trazendo a primeira das pérolas gregas. Por isso que também tem um detalhezinho novo lá na vinheta. Ah, você não percebeu? Então depois dá uma voltada lá. Tem umas letras estranhas passando assim do meio pro final da vinheta. E sim, eu já vou começar com um assunto polêmico porque... quer saber de uma? Não deveria ser polêmica. A Bíblia é clara em relação a como deve ser o relacionamento entre o esposo e a esposa. E com certeza é o certo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, sabe por que muitos não concordam? É porque eles não entenderam ainda realmente o que é que Deus diz que é para ser feito. É só reparar em quem defende que a Bíblia está errada em relação a isso. Pergunte a ela o que realmente ela entende que a Bíblia diz. Rapidinho você vai perceber por que ela acha que a Bíblia está errada. Provavelmente ela está se baseando em alguma pessoa que falou para ela alguma coisa equivocada e diz que tinha a Bíblia como base, só que não é. Parece que alguns simplesmente pegam um texto solto da carta de Paulo aos Efésios, que diz que a mulher deve ser submissa ao marido, e ignora todo o resto do texto, bem como todo o resto da Bíblia, para defender a ideia mais louca, absurda desse mundo, que é de Paulo ou o próprio Deus, na verdade, são machistas. Agora, partindo da premissa de que o contrário de algo ruim tem que ser algo bom, o contrário de uma ideia equivocada tem que ser uma ideia certa, então qual seria o contrário do machismo? Não é o que a maioria das pessoas pensam, porque se fosse, elas na verdade seriam apenas vertentes diferentes, mas igualmente equivocadas. Mas então qual o contrário real do machismo? Cristianismo. Sendo assim, o que Cristo diz sobre a relação do esposo com a sua esposa? Vamos ver o que Mateus relata sobre o posicionamento de Jesus no evangelho que ele mesmo escreveu, no capítulo 19, nos versos 4 e 5. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Aqui Cristo está citando a primeira referência bíblica ao matrimônio, a fala de Deus lá no Éden, que mostra a função da mulher em relação ao homem e a atitude do homem em relação à mulher. O ponto-chave desse texto é justamente o termo se unirá, que traz alguns pontos muito interessantes. Primeiro vamos começar com a voz do verbo. Paulo, como assim voz do verbo? Repare só, no grego nós temos três vozes: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa indica que o sujeito da oração é responsável pela ação que está sendo declarada pelo verbo. Como assim? Por exemplo, Paulo perdeu dinheiro na rua. Nesse caso, Paulo, o sujeito da oração, é responsável por perder, nesse caso, o dinheiro no meio da rua. Já a voz passiva é meio que o contrário. O sujeito da oração sofre a ação declarada pelo verbo por uma força externa a ele. Por exemplo, Paulo foi perdido pelo grupo. Nesta oração, o grupo é colocado como responsável por Paulo se perder do grupo. Agora, no caso, na voz reflexiva, o sujeito da oração é responsável por fazer
essa ação declarada pelo verbo nele mesmo. Por exemplo, Paulo se perdeu na multidão. Aqui, Paulo mesmo é responsável por fazer ele mesmo se perder a ele mesmo, entende? Na tradução do verso que lemos, diz: o homem se unirá à sua mulher. Aqui parece que o verbo está na voz reflexiva, não é mesmo? Porém, o termo original aqui é kolefesetai, que na verdade podemos ver que se encontra na voz passiva e não na reflexiva como é traduzido, sendo que o mais correto seria algo como: e o homem será unido à sua mulher. E aí eu pergunto, será unido por quem? Por quem mais senão Deus? No Éden, após Deus criar a Eva, ele a leva para Adão, sendo colocado Deus como responsável de fazer homem e mulher se unirem. Sendo assim, a relação matrimonial não é algo feito por homens, e sim pelo próprio Deus. Claro, quando Deus é colocado à frente da relação matrimonial, é Deus que une. Daqui a pouco vamos pegar essa ideia para defender umas uniões nada abençoadas por Deus. A segunda coisa, de onde vem esse termo? Repare bem nele de novo. Esse termo é a forma conjugada do verbo kolau. Acha essa palavra parecida com alguma palavra do português? Sim, é desse verbo que vem a palavra grega cola, que é a mesma palavra usada no português para se referir a literalmente cola. Isso é uma das coisas que eu mais amo na língua grega. A união matrimonial ao qual se refere esse texto é comparada à união feita com cola. E vamos ter em mente aquela cola maluca, tipo Super Bonder. Ou seja, uma união inseparável. O casamento não foi criado por Deus para acabar. É aquele verso usado por várias pessoas hoje. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem, que está logo depois do verso que a gente está estudando. Mas será que as pessoas realmente entendem o que esse verso está dizendo? Primeiro vamos ver o que ele não está dizendo. Aqui Deus não diz: o que qualquer um unir pode deixar que eu dou um jeito que não separa, nem vem. Aqui é prometido segurança a algo que ele, como Deus, fez, tal como um fabricante dá a garantia sobre um produto que ele mesmo produziu. Não adianta um casal querer começar um negócio de qualquer jeito, sem colocar Deus à frente dos planos, e só lá no final, quando a coisa estiver desandando, aí Deus corre aqui para resolver um problema que eles mesmos que criaram. Deus deve ser colocado como a base do matrimônio, e assim podemos ter a garantia de que será algo para sempre. Por fim, vamos ao último ponto, que é a resposta da pergunta principal desse vídeo. O verbo colau, que pode ser traduzido por unir ou colar, também pode significar aderir, agregar, associar ou até mesmo alcançar. Mas há um significado interessante, que é pôr-se a serviço. Sendo assim, ficaria algo como: e o homem será colocado a serviço da sua mulher. Gostaram disso, né, meninas? Mas e agora, quem deve ser submisso, o homem ou a mulher? Como conciliar esse possível significado da fala de Jesus em referência à fala de Deus no Éden com a fala de Paulo aos Efésios? Uma palavra: interdependência. Isso deixa claro que a Bíblia, e consequentemente Deus, não trata a relação matrimonial como um ser simplesmente submisso ao outro, mas que tudo deve se basear no princípio que o próprio apóstolo João definiu Deus: o amor. A continuação da fala de Paulo, após lembrar as mulheres do seu compromisso em obedecer ao homem, também é uma ordem aos homens que eles devem amar a sua esposa de uma maneira tão grande, tão quanto Jesus amou a sua igreja a ponto de se entregar para morrer por ela. Aí eu pergunto, qual o problema de sermos submissos, de nos submetermos à vontade de alguém que genuinamente nos ama e não só que diz que nos ama? É assim que a gente faz com Deus. Submeter as nossas vontades a alguém que genuinamente busca por nossa plena felicidade não é perder nossa individualidade, não é ser escravo de ninguém, não é simplesmente cumprir ordens do outro, não. Simplesmente é responder ao amor amando. E o resultado do amor deve ser obediência, tal como Jesus diz. Um casal não deve simplesmente buscar saber quem que manda na relação, mas buscar se amar de verdade, respeitando essa sagrada organização que Deus criou, não como a ordem de um déspota tirano, mas de alguém que nos ama e só quer o que é melhor para nós. Entre um casal que o amor divino já reina, os mandamentos de Deus não são simplesmente seguidos como uma regra, um peso por medo, não, é de uma maneira quase automática, devido ao clima de união que já reina naquele lugar pela decisão que um tomou de amar ao outro mutuamente até que a morte os separe. Isso sim é amor de verdade, não aquilo que o mundo diz que nos isenta de cumprir qualquer responsabilidade. Não. Mas aquilo que Deus diz está em conformidade com princípios eternos. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas possível, mostrando quais são os verdadeiros planos de Deus para a relação matrimonial. E eu te espero no próximo vídeo aqui,
onde a Bíblia é levada a sério.